Infelizmente, mas esse é um recurso técnico e que deveremos aproveitar ao máximo. Bem, o irmão Jorge hoje está com mira de iniciar esse trabalho, que, aliás, é um trabalho que costumamos apresentar no início de cada ano, que é um curso básico de teosofia. Infelizmente, deveríamos ter algum interessado do público em geral, e acho que estão limitados em função dessa nova tecnologia, talvez até seria difícil o acesso do público a esse trabalho. Isso seria até um estímulo para nós repensarmos ou como vencermos essa barreira, porque o verdadeiro contato para o curso básico seria o público e não os nossos irmãos já acostumados aos nossos trabalhos. De qualquer maneira, dou as minhas saudações a todos e passo, então, ao irmão Jorge para o início do seu trabalho. Ok, irmão Afrânio, obrigado. Boa tarde a todos. Temos, além dos irmãos conhecidos, somos aqui em 9 e temos, acho que, visitantes. Ranei Cruz, o nosso irmão aí presente também. Então, as boas-vindas. E gostaria de iniciar esse nosso trabalho com um momento de aquietamento, tentando concentrar nossa mente, como nós fazemos lá, o irmão Afrânio bem falou, nas reuniões presenciais, né? Nos colocando numa posição confortável na cadeira, né? Preferência com os calcanhares afastados, as palmas das mãos sobre as coxas, na altura dos joelhos, e podemos estar com a coluna ereta, corpo relaxado, os olhos suavemente cerrados, e podemos tentar um aquietamento físico, emocional, mental, tentando elevar o foco da consciência além da personalidade. Não somos apenas essa personalidade, somos também o ser espiritual. E os assuntos que aqui são tratados dizem muito respeito a esse lado espiritual da nossa vida. Podemos retornar ao foco da consciência, ao estado de vigília. E sei que foi o Marcos Queiroz que colocou esse fundo musical aí. Muito obrigado, Marcos. Foi isso, Marcos? Eu sabia que
A ideia foi sua, muito bom, muito oportuno, sincronicidade aí, perfeita. Obrigado, Marcos. Mas então, hoje, como o irmão Afrânio colocou, nós vamos dar início a esse estudo introdutório ao conhecimento teosófico, e o tema não poderia ser senão o que é teosofia, que é o que mais nos interessa, mais principalmente para aquelas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez, que é indispensável, necessária essa noção do que seja a teosofia. Esse termo teosofia, já começando com a definição etimológica, então, a própria senhora Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, uma das, ela, na Chave para a Teosofia, que é essa obra monumental, uma obra clássica, claro que as outras, como a Doutrina Secreta e de Sem Véu, já tem um conteúdo mais denso, mais profundo, mas a Chave para a Teosofia, ela nos fala desse significado do termo, que é importante, né, para que a gente possa saber em que terreno nós estamos pisando. Então, significando o termo, é a junção dessas duas palavras gregas, theos, um Deus, e Sofia, sabedoria. Um Deus porque não se refere, como ela mesma explica, ao Deus, o absoluto, mas a um dos seres divinos. E quem são esses seres divinos? Os adeptos, os mestres de sabedoria, os Mahatmas, esses seres que nós conhecemos, reverenciamos e tentamos buscar o conhecimento, essa sabedoria, né, que eles mesmos disponibilizam para todos nós. Então, ela não é a sabedoria de Deus, né? Não se tem essa pretensão, mas é a sabedoria divina que pertence aos deuses. Deuses todos nós somos. Aí já entramos numa seara mais, talvez, complicada, né? Porque, como centelhas divinas, como emanações da divindade, nós também somos deuses. Mas há aqueles deuses, como diria, que estão ainda no início, no meio do caminho, mas tem aqueles deuses que já conseguiram, por assim dizer, essa iluminação, essa expansão de consciência tal que eles já expressam essa sabedoria. Eles já têm acesso e conseguem transmitir aos demais, inclusive a nós, né, que estamos ainda trilhando esse caminho, e nós podemos, então, ter acesso a essa sabedoria. Não é conhecimento, como nós vamos ver, é sabedoria, esse sabor da verdade, né? Esse contato direto com a verdade ou com a realidade. Mas então, nós podemos verificar que esse termo teosofia, ele vem de datas aí prísticas, dito que no terceiro século da nossa era, a era cristã, os discípulos de Amônio Sacas e o próprio eram chamados, conhecidos como os filósofos neoplatônicos, filaleteus, em Alexandria. Eles criaram o sistema teosófico eclético, a escola teosófica eclética, e
já tratavam dessa sabedoria, de como se ter acesso, se acessar essa sabedoria. E faziam isso que hoje a Sociedade Teosófica se propõe no seu segundo objetivo, que é esse estudo comparado de religiões, filosofias, ciências. E, como a Sociedade Teosófica propõe, eles também chegaram e chegavam, né, a essa conclusão, ou melhor, a esse entendimento de que há uma religião sabedoria que ela vem através dos tempos e que é a raiz, o tronco de onde brotam os galhos, os ramos, que são as diferentes tradições. Então, o que se propõe é conhecer, entrar em contato com essa sabedoria, com essa religião de sabedoria. Então, é uma unidade da filosofia religiosa primitiva que está comprovada pela identidade das doutrinas ensinadas pelos iniciados dos mistérios, uma prática que naqueles tempos era adotada universalmente. Todas as velhas formas de adoração indicam a existência de uma só teosofia anterior a elas. A chave que abre uma deve abrir todas. Então, a teosofia ela desde que o ser humano, como um ser inteligente, existe, essa sabedoria já está disponível para ele. Então, não foi a Sociedade Teosófica, não foram os filaleteus neoplatônicos que criaram essa sabedoria. Não, ela já existe, sempre existiu, anterior a eles, e, através das idades, ela vem se apresentando. E, para nós, em 1875, com a fundação da Sociedade Teosófica, ela foi como que trazida assim, de uma forma mais acessível para a humanidade como um todo. Então, a vasta literatura produzida por autores ligados à Sociedade Teosófica, muito rica e diversificada, é o resultado de pesquisas desses autores e, se corretamente estudada, pode ser uma fonte importante de informações úteis para possibilitar a observação que traga uma compreensão mais ampla e profunda sobre a vida, a natureza e o universo. Esse texto eu tirei desse livro do irmão Marcos Rezende, Autoconhecimento, no capítulo Autoconhecimento e Teosofia. Eu achei interessante porque ele aí resume de uma forma assim bem didática e clara, né? Inclusive, eu coloquei aqui uma indagação. A sabedoria não depende necessariamente da erudição da pessoa. Então, não quer dizer que somente os letrados, os eruditos, podem ter acesso a essa sabedoria. Não, ela é patrimônio comum de todo ser humano. Então, a indagação, se ela não tiver liberdade em relação às informações que adquiriu, será sábia e estará por si mesma encontrando a verdade? Então, há necessidade dessa busca, dessa sabedoria, de uma forma livre. E é isso que caracteriza a Sociedade Teosófica, é essa liberdade de pensamento, essa busca livre dessa sabedoria, sem dogmas, sem nenhuma autoridade que possa, por assim dizer, fazer com que a pessoa aceite sem um crivo do seu entendimento, né, da sua compreensão. Então, a pessoa sábia, em qualquer circunstância da vida, percebe o que é adequado, justo e equilibrado. Será humilde sem considerar-se nenhuma nem outra, sem considerar-se nenhum sábio, nem até mesmo humilde. Até tem aquela afirmação, né, de que o sábio é aquele que sabe que nada sabe.
Quer dizer, é uma humildade intrínseca, não é uma humildade, né, externa, não, é algo que vem de dentro por essa consciência de que a sabedoria ela precisa ser algo que venha de dentro. O autoconhecimento tem tudo a ver com a sabedoria e com o encontro com a verdade. É o despertar da sabedoria em nós, mas ela não virá se não nos interessarmos em compreender a vida e a nós mesmos mais profundamente. Sabedoria e amor, segundo o irmão Marcos, são a mesma coisa. A atitude sábia será sempre amorosa, benéfica, regeneradora e curadora. Isso é algo assim bem fácil de se conceber, de se compreender, porque essa sabedoria, ela necessariamente, ela vem acompanhada dessa amorosidade, dessa condição, não é nem um sentimento, uma emoção, é uma condição mesmo, é um estado de consciência, de amor, de plena integração, de percepção da unidade subjacente a toda a vida. Então, prosseguindo nessa análise ainda bem introdutória do que seja o termo teosofia, teos, por sua vez, resulta do verbo grego. Aqui já é uma informação dada pela nossa querida e saudosa ex-presidente Rada Bourdieu, que nos diz que o termo teos resulta do verbo grego, tem significando crescer e expandir. Esse mesmo verbo é sinônimo à raiz verbal da palavra sânscrita Brahma, geralmente traduzida como divindade, e que significa expandir e crescer. Ora, o nome oriental equivalente à palavra teosofia é Brahma Vidya, sendo que a palavra vidya deriva-se da raiz verbal vid, significando ver. Olha que ela dá uma outra conotação, outro entendimento, uma outra conceituação. Logo, podemos afirmar, com base nessa busca etimológica, que teosofia é um modo de ver as coisas que está em contínua expansão, em contínuo crescimento. Isto é sabedoria. Eu acho isso assim de uma clareza e de uma profundidade, né? De uma beleza até, chega a ser até poético, né? Quando ela diz que teosofia é esse modo de ver as coisas que está em contínuo crescimento. Então, a teosofia não é apenas aquilo que está nos livros, nos compêndios, né? Até mesmo nas escrituras sagradas, mas aquilo que pode ser experimentado, vivenciado pelo sábio, né? Aquele sábio não precisa ser, como a gente já viu, o erudito, não. Sábio é aquele que entra, ele pode ser até um não letrado, para não dizer um analfabeto, mas ele terá, sim, essa expansão de consciência tamanha que ele consegue perceber a realidade. Ele já parte dessa premissa da unidade da existência. Ele já consegue afastar a heresia da separatividade, como é dito. Então, ele tem essa percepção direta. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, continuando, está havendo uma microfonia. O que é isso, Fernando? Já vimos isso. Vou pedir que desliguem ativem o microfone, por gentileza. Obrigado, Fernando. Então, ela continua. A senhora Blavatsky afirma que essa sabedoria, isso a senhora Rada Bourdieu falando, ou escrevendo, também chamada por ela de religião-sabedoria, é o resultado da investigação e pesquisa de inúmeras
gerações de videntes e ocultistas nos recessos mais profundos da natureza. É, portanto, uma sabedoria derivada da experiência prática, do mergulho nas insondáveis profundidades da consciência e do ser. Então, a gente começa a compreender que não é apenas com o estudo, com o conhecimento, com as informações, que nós vamos poder acessar essa sabedoria ou fazer com que essa sabedoria ela desperte em nós. É a necessidade dessa investigação, dessa pesquisa, como foi feita por essas gerações aí de ocultistas, nos recônditos mais profundos da natureza. Então, há essa necessidade da observação, da investigação de nós, com o autoconhecimento, né, em nós, e também da própria natureza. E nós somos a própria natureza, né, também. Então, aqui ela vem nos mostrando, a senhora Rada Bonnier, que a sabedoria é distinta do conhecimento, como a gente já estava refletindo. Uma pessoa pode estar repleta de conhecimento acerca de vários campos de saber, contudo ser profundamente ignorante acerca da vida e do seu significado. Isso é óbvio, é ululante, chega a ser, né, de uma clareza solar, né? Que não há necessidade, né, de ter informações e mais informações, claro que elas são úteis, mas há a necessidade dessa possibilidade de estar em contato com essas, como se diz, esse som inaudível para os sentidos, mas que está aí, né, no éter, está aí no cosmos, e que, quando acessado, nós vamos ouvir essa voz do silêncio. O mero conhecimento não traz paz, harmonia, um sentimento de integração com as coisas e as pessoas. Na maioria das vezes, o conhecimento gera arrogância, dominação. Isso também é um fato muito claro, né? A gente vê aí o orgulho do conhecimento. Isso é perigoso até. Daí porque a própria senhora Blavatsky, ela recomenda que a cada tempo de estudo, de leitura, que se faça talvez uma quantidade maior de reflexão, de meditação. Ela chega a dizer no ocultismo prático, né? Para cada 10 minutos de estudo, de leitura, se medite igual número de horas sobre aquilo que foi estudado, para que isso possa ser digerido, metabolizado, internalizado. Então, aí sim, o conhecimento vai se transformar em sabedoria. Então, talvez nossa civilização seja uma grande evidência da espada de dois gumes, que é o conhecimento. Nós estamos, né, vivenciando isso, né, a era da tecnologia, né, do conhecimento, todos, né, estamos nesse, né, patamar aí tão alto de conhecimento, mas a espiritualidade, a condição de amorosidade, de compaixão, de empatia, de solidariedade, de altruísmo, será que esses valores estão tão evidentes como está o avanço tecnológico, o conhecimento que a humanidade já tem adquirido ou adquiriu? É uma pergunta, né? Então, ela diz que, pois embora tenhamos avançado tecnologicamente, gerado benefícios que no passado eram desconhecidos, também é forçoso reconhecer que produzimos situações contraditórias, senão perigosas, como é o caso da utilização da energia nuclear com fins militares. Isso também é óbvio. Há uma interessante passagem em A Doutrina Secreta, que a senhora Rada Bonnier cita. O conhecimento reside em cabeças com pensamentos alheios, a sabedoria em mentes que refletem por si mesmas. Isso é realmente para meditar, refletir e tirarmos as nossas conclusões. Até que ponto
nós estamos realmente buscando esse conhecimento, tentando conectar não somente essa teosofia descritiva que está nos livros, nos compêndios, né? Mas também tentando vivenciá-la, perceber essa sabedoria na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa é uma proposta. Então, aqui já entrando no Pavre, autor do livrão, né? Teosofia Explicada, e o seu Ernest Wood, no prefácio, em uma das edições, ele diz que desde 1875, ano do renascimento da teosofia no mundo moderno, devido à criação da Sociedade Teosófica, suas explicações sobre as dificuldades e os mistérios da vida vêm sendo aceitas com convicção. E realmente, né, foi a Sociedade Teosófica que trouxe de novo a sociedade, e claro que a gente sabe que os fundadores, os verdadeiros fundadores da Sociedade Teosófica foram os próprios Mahatmas, que fizeram um esforço tremendo, né, com a senhora Blavatsky, com o seu Olcott, Judes e os outros, para trazer ao mundo esse novo olhar sobre a existência, essa nova possibilidade de ver a vida, né, que é o que a teosofia, a sabedoria divina nos propõe. Então, os que a estudam, né, estudam a teosofia profundamente, convencem-se por experiência, importante isso, da veracidade de seus ensinamentos e os consideram com maior probabilidade o guia mais seguro e eficaz para a vida humana. E aí vem os ensinamentos sobre vida após a morte, lei de causa e efeito, peregrinação da alma até a autorrealização através dos renascimentos, que são ensinamentos que estão aí há milênios e milênios e que a teosofia, a sociedade teosófica, fazendo por assim dizer, essa codificação desses ensinamentos, ela, né, tenta mostrar à humanidade que a vida não se resume apenas a essa existência, né, que há, né, condições pós-mortem de vida e outros meios de chegarmos a uma condição espiritual a que chegaram eles, os próprios adeptos que nos trazem esses ensinamentos, os próprios Mahatmas, esses seres, esses sábios e rishis, né, seres evoluídos. Então, são essas reflexões que a gente pode, né, agora fazer presente em nossas vidas, né, tentando compreender que a teosofia não é assunto tão somente para filósofos ou escolas, né, de filosofia, antes de tudo, o é para qualquer classe de pessoas, porque ministra conhecimento que satisfaz a mente e o coração, fazendo de nossas vidas uma perene alegria, algo cheio de propósito e poder. Quer dizer, a senhora Nibesa mesmo fala que a teosofia ela tem, é como se fosse um oceano que ela tem profundidades que até um gigante pode se afogar, mas também tem regiões, bacias, praias que até uma criança pode se banhar. Então, vai depender do estado evolutivo de cada um ter acesso a esse modo de ver as coisas, né, dessa forma como esses Mahatmas nos propõem, nos sugerem, que nada disso é colocado como dogma, né, como coisa para ser aceita, não, mas eles vão, inclusive, são dados esses ensinamentos de forma
né, gradativa, para que a pessoa, de acordo com o seu entendimento, e fazendo essa digestão, essa assimilação, para que possa, então, ser, né, transformado em sabedoria, o conhecimento. Bom, eu coloquei aqui uma série de indagações que é só para provocar mesmo, né? Então, porque são feitas esses questionamentos, essas indagações. E o senhor Padre, ele coloca no livro, né? A teosofia é uma religião, tem pessoas que entendem dessa forma, né? Outros tendem a falar dela como sendo uma religião, mas ela poderia ser colocada como tendo no seu conteúdo um aspecto de religião, né? Nesse sentido de religare, como tendo um aspecto filosófico, né? Como esse de busca, de compreensão, de entendimento, né? Quem somos, né? A nossa relação com o universo, quem somos, aquelas indagações todas, e também de ciência, porque é um estudo que é feito com bases, né, lógicas. Nenhum desses ensinamentos trazidos pelos Mahatmas e que estão aí há milênios, sempre esteve disponível para a humanidade, e a sociedade teosófica, como a gente viu, fez esse resgate, essa sabedoria. Então, ela, né, gradualmente, ela vai ser, né, assimilada e buscada por cada um de nós. Então, quais são as questões mais profundas e perenes da vida? É aí que nós vamos, né, tentar entender, compreender, e aí podemos e devemos, né, e é o meio que temos atualmente disponível, que é o conhecimento. Nós vamos buscar no estudo, mas não deixando de lado a reflexão, né, com que não se fique apenas no intelecto, mas que aquilo possa ser percebido na vida. Porque é muito, o ser humano, nós temos essa tendência a nos enchermos de informações e até sairmos por aí como papagaios, repetindo aquilo que lemos, né? Então, mas tudo isso tem o seu valor, a sua importância, mas vai chegar um momento que vai haver necessidade de que haja uma coerência, né, entre aquilo que a gente, né, diz, fala e aquilo que a gente vive. Então, nós, né, começamos a ter esse questionamento das questões mais profundas da existência. Então, crença geral de que as questões não podem ser entendidas pelo ser humano, né? Quais são as questões mais profundas e perenes da vida? Crença geral de que as questões não podem ser entendidas pelo ser humano. Essas questões mais profundas, há aquelas pessoas que dizem, isso é coisa de pessoas loucas, né? Pessoas, né, filósofos e pessoas que ficam questionando isso. Nada, a vida está aí, a gente vive e pronto. Será que é assim? Né? Para nós, né, que estamos buscando isso, parece que não, tanto que a gente não se contenta, né? E queremos compreender, queremos decifrar isso. Por isso, tentamos estudar, tentamos meditar, tentamos fazer essa internalização, né, do conhecimento, né, esse autoburilamento, e tentamos, né, que são essas as propostas, servir, quer dizer, passar adiante o conhecimento que adquirimos, as experiências que estamos tendo, para que isso não se fique restrito a nós, ao nosso intelecto, né? E isso redundaria num egoísmo e algo inútil, porque tudo isso, essa personalidade, algum dia, né, vai ser descartada. Então, o trabalho aqui será esse de, por assim dizer, de multiplicação dessa proposta. Razões pelas quais tanta gente menospreza
o combate à teosofia é outro questionamento, né? Há pessoas que, né, até de religião, de crenças, né, que acham, não, isso aí não, tal. Mas essa não é a, né, condição que a gente entende como real, como verdadeira. Princípios fundamentais da teosofia, esboço de ensinamentos teosóficos, a teosofia, a sociedade teosófica, utilidade da teosofia, e por aí vai. Eu não vou enumerar todos, que vocês estão vendo que é um leque aí imenso de questionamentos, né? A ciência moderna é antagônica à teosofia, então aí entra depois essa questão da compaixão, né? Porque ainda nos alimentamos à custa do sacrifício de outros seres que são, nesse entendimento da fraternidade universal, são nossos irmãos também dos outros reinos. A fraternidade não se restringe, a fraternidade como irmandade, apenas ao reino humano, né, à humanidade, mas também ao reino animal, ao reino vegetal, ao mineral e por aí vai. Né? Então, há uma unidade, né? Toda a vida é manifestada nesses reinos, nessas condições, nesses estágios de consciência que nós vamos ver nos outros estudos. O irmão Edivaldo mesmo vai falar aí sobre a evolução, como isso, né, pode ser, né, compreendido, pode ser apresentado, né, esse processo todo de evolução e, por isso, essa consciência em relação aos irmãos dos reinos anteriores ao nosso, que nós também já passamos, mas isso é assunto aí para a evolução, para o irmão Edivaldo, que vai tratar disso no próximo sábado. Então, vamos, por causa do tempo, né? Nós estamos aqui adstrito ao tempo. Então, é a teosofia uma religião? Foi aquela indagação feita lá, e aqui se tem como a teosofia não tem cerimônia nem está aos cuidados de sacerdote. Portanto, ela não seria uma religião. A sociedade teosófica, ela, né, se caracteriza por ser uma escola de livres pensadores. Então, não há ritos, cerimônias. Claro que tem aqueles movimentos paralelos, pessoas que têm afinidade, né, têm um perfil para esse tipo de cerimônia, de ritos, então ela pode praticar isso, tanto que as pessoas são livres. E ninguém é convidado, obrigado a deixar a sua crença, a sua linha de caminhada espiritual, a sua religião mesmo. Ninguém é obrigado, é necessário, não há necessidade de se deixar a sua religião para se ser um membro da sociedade teosófica. Por isso nós temos na sociedade teosófica como membros, temos católicos, evangélicos, espíritas, maçons, e por aí vai. Pessoas das mais diversas condições, índoles, né? E perfis, porque essa é a humanidade. E a sociedade foi formada com esse objetivo, né, de ser um núcleo da fraternidade universal, da humanidade. Então, ali está a oportunidade que os mestres nos trouxeram, né, de podermos, de qualquer índole ou de nenhuma delas, né, estarmos ali buscando entendimento, decifrar o enigma da vida. Tem até um livrinho da senhora Anne Beza, né, com esse título, O Enigma da Vida, com essas propostas todas. Verdade implícita em todas as religiões, a raiz oculta da qual brotaram todas as diferentes religiões, o mesmo que a gnose dos cristãos, a Brahma Vidya dos hindus, sufismo dos islamitas, e por aí vai. Então, é essa sabedoria divina, com a ajuda da qual é para o homem possível conhecer algo acerca das mais profundas e perenes questões da vida. Essa é a proposta que a teosofia nos traz. E aí vem aquelas indagações que estavam lá, que também a gente vai aqui só en passant mencionar, né? Por quê, de onde, como e com que finalidade foi criado o universo.
Olha que questionamento tão instigante, né? Como diz o irmão Afrânio, né? Então, né? Isso é o que motiva essa busca, né? Essa tentativa de acessar esse conhecimento através do estudo, da meditação, da autotransformação e do serviço. Quem sou e qual o propósito da minha existência? Que é Deus e onde está? De que maneira estou conectado com Ele e com o universo? E por aí vai. Né? São indagações que nos acomete a todos, a cada um de nós. Já podemos ter tido ou não tido nenhuma dessas indagações, mas provavelmente quem está nesse caminho tem essas indagações. Né? E nós, assim, vemos na teosofia essa proposta de conseguir, aos poucos, ir, né, compreendendo todo esse enigma que é a vida. E a teosofia, né, ajuda nesse sentido. Não é uma teosofia externa, né, a nós. É a teosofia, a sabedoria divina que nós vamos despertar em nós, que ela está latente em nós, como seres divinos, como centelhas divinas, emanações da divindade, do Deus, do princípio que dá origem a tudo. Nós temos em nós essa sabedoria. E, como peregrinos, estamos caminhando para esse despertar dessa sabedoria. E um dos meios é esse do conhecimento, mas que tem de estar, quer dizer, precisa, né, estar aliado à reflexão, ao autoburilamento, ou à digestão, né, desse conhecimento. Refletindo, nós podemos, né, facilitar a digestão desse conhecimento para que ele, então, assimilado, ele aí brota como sabedoria. É o que fizeram esses seres, e eles é que nos dizem isso, que uma dos meios para acessar é dessa forma, essa sabedoria. Então, o mundo atual, em vez de uma religião diferente, isso quem diz é a senhora Rada Bunier, não sou eu, não. Precisa de uma energia uniforme, que possa unir as religiões já existentes, explicar suas diferenças, demonstrar sua unidade e preparar as pessoas para a chegada da grande civilização, na qual predominará Budi e não Manas, a sabedoria e não apenas o conhecimento. E é o que o senhor Shirihan fala naquele livrinho, né? O verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da sociedade teosófica, né? Que ele diz que nós estamos agora numa energia de kama manas, quer dizer, kama, desejo, manas, mente, mas a mente ainda concreta, desejo e mente concreta. Então, isso só nos faz cada vez mais mergulharmos nesse mundo das ilusões. Mas quando nós atingirmos esse estado de Budi Manas, ou Manas Budi, então será com essa mente abstrata, o causal, e com esse princípio, que com esse nome sânscrito Budi, significa de intuitivo, um mundo de intuição espiritual, intuição no sentido de percepção da própria unidade da vida. Então, sairemos desse, né, por assim dizer, dessa caverna, dessa prisão, né, de desejo e mente, né, e conhecimento apenas, e iremos para uma percepção das causas, né, dos princípios que Manas superior, ou mente causal, né, mente superior abstrata, pode nos proporcionar, e mais ainda com a o próprio desenvolvimento desses princípios que estão todos dentro de nós, internos, fazem parte como centelhas divinas, não
da personalidade, não desse corpo físico, né? Como diz o irmão Fernando, desse escafandro de carne, não dessa coisa que tem prazo de validade, está aí, qualquer hora vai deixar de estar, nem desses pensamentos, dessas sensações, né? Dessa memória cerebral, dessa imaginação apenas, né, do intelecto, mas sim nesses outros princípios que são perenes, que através dessa ponte, dessa linha de ligação, que é chamado, tem um termo sânscrito que é intraduzido ou intraduzível, que é antakarana, nós podemos acessar, então, esses princípios que são manas, buddha e atma, ou atma, buddha e manas, que são perenes, que esses princípios é o que nós verdadeiramente somos, que a cada encarnação nós, né, viemos com eles, ou através deles. E aí temos esse corpo físico, esse veículo emocional, esse veículo mental, que são perecíveis, né, transitórios, mas esses outros princípios, manas causal, humana superior e buddha e atma, esses são imutáveis e são... Esse é o verdadeiro Deus que nós somos. Por isso se diz, somos deuses no desterro, né? Deuses desterrados, porque temos em nós esse princípio, aquilo que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, Jesus ou Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Essa condição de perceber. Claro que isso ainda está muito longe, não estamos aqui pretendendo, né, que nós consigamos, né, chegar a esse estado agora, pelo menos, né? Há quem diga até que é possível, mas, né, nós vemos aí que a evolução é lenta, né? E gradativamente, mas só o vislumbrar a possibilidade de visualizar essa condição já é um grande sinal, né? Nós estamos já tentando, né, acessar aí essa condição, né? Estamos, né, na proposta. Então, o karma bom do passado, isso aí também a senhora Radha Burnier, o karma bom do passado, algum sacrifício, algum esforço caritativo, alguns pensamentos puros e ternos foram que nos conduziram a este núcleo vivo, para que a força da irmandade oculta se manifeste por meio de nós, como se fôssemos um corpo vindo para ajudar a regenerar o mundo. Então, o que é que nós percebemos? É que, porque nós temos tanta afinidade, tanta... até mesmo chegamos a um ponto de termos assim, um deslumbre sobre esses assuntos, sobre essas situações da vida. Por que queremos decifrar esse enigma da vida? Então, isso são resquícios aí, são reminiscências, coisas que nós já trouxemos, nós já lidamos com isso de alguma forma. E com uma reflexão mais aprofundada, nós encaramos isso e não fica apenas uma afirmação aí, não, é uma coisa, um fato, passa a ser um fato, né? Que nos trouxe a isso. Por que nós estamos? Às vezes, nossos familiares não se interessam por esses assuntos, por esses temas, por essas coisas, e nós não conseguimos deixar de... Temos até, às vezes, problemas, porque é nossas escolhas, né? E aí, às vezes, ficamos, como se diz, no sentido um peixe fora d'água, até na família. Poxa, só eu que penso nessas coisas, que gosto desses assuntos, penso, que nada, Jorge é um filósofo aí, um sonhador, né? É utopia tudo isso. Mas, para a gente, isso não soa dessa forma, soa como algo realmente que está ali, que nos impulsiona, nos faz cada vez mais investir, né, profundamente nisso aí. Bom, eram essas as reflexões que eu tinha para trazer no momento para os irmãos. Agradeço e, como é praxe na Sociedade Teosófica, né, o irmão Afrânio aí vai dirigir, e as perguntas, as colocações, as complementações, os acréscimos estão aí
disponíveis e abertos para os irmãos. Frânio, por favor. Obrigado, Jorge. Preliminarmente, quero agradecer o seu empenho com essa pesquisa até muito aprofundada. E ficamos observando que realmente essa ciência da vida, ela é algo inesgotável. E cada dia que passa, estamos aprendendo mais alguma coisa. E a proposta é justamente essa, é esse autoconhecimento, essa reflexão profunda para aquilo que somos. E o irmão Jorge aí, evidentemente, nos trouxe muitas questões úteis para fazermos essa reflexão. E quando ele disse que a senhora Blavatsky falou que para cada minuto de texto lido seriam oferecidas horas de reflexão, eu acho que o irmão Jorge nos trouxe hoje material suficiente para muitíssimas reflexões em todo esse conteúdo. Muito obrigado, então, ao irmão Jorge pelo esforço e está aberto aí aos irmãos que queiram acrescentar mais algum comentário. É por isso que ter um público assim irmãos tão sábios, né, tão conhecedores do assunto, né, o que se foi dito não trouxe novidade, né? Então, desculpe aí aos irmãos se apenas, né, fiz um repeteco aí do que os irmãos já sabem, né? Mas obrigado, viu, a todos pela paciência. Eu gostaria de expressar. Posso usar a palavra, irmão Frânio? Perfeitamente. A palavra está aberta. Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Pode prosseguir. Senhora, você congelou. É um problema de sinal, a internet está muito ruim. A irmã Senira congelou, Miriam. Eu já caí várias vezes, a conexão aqui está muito ruim. Nós abrimos, o irmão Afrânio abriu para perguntas, para complementações, observações, colocações. Fique à vontade, Miriam. Se quiser, é muito bom ouvi-la. O que você queria falar? Vou mandar ela falar aqui do meu. Peraí. Fala aqui do meu. Peraí. Ele quer ouvir você. Eita, Oi. Desculpa, a conexão ali no meu aparelho caiu. Então, agora parece tudo bem. Fala aqui pelo caminho. Primeiro eu vou dizer que gostei muito. Repeteco nada, Jorge. Sempre há aberturas, comentários que são sempre interessantes. Sobretudo para pessoas que, né, não têm a mesma familiaridade que alguns de nós temos com a sociedade teosófica, com os estudos teosóficos. Mas eu achei interessante, você falou em alguns momentos da sua fala, né, você repetiu a questão de a teosofia significar uma nova maneira de se ver o mundo, quer dizer, eu diria até uma nova maneira de viver, né? de se compreender. E há realmente, quer dizer, eu acho que ninguém ignora isso, que a história da humanidade contemporânea
está vivenciando uma grande mudança de visão de mundo, de paradigma, como alguns autores dizem, e, sem dúvida nenhuma, eu estava sem som, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa nova visão de mundo que a humanidade está adquirindo, está implementando, né, nesse seu momento evolutivo, com certeza a sociedade teosófica tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque ela, como alguns autores reconhecem, e eu me permito concordar com eles, ou aceitar essa convicção, a sociedade teosófica foi criada, foi incentivada por grandes seres que supervisionam, que auxiliam, né, a humanidade na sua caminhada evolutiva. Então, a sociedade teosófica foi criada para auxiliar nessa implantação desse novo modo de ver o mundo e, consequentemente, de viver, uma nova maneira de viver. Então, nós vamos perceber, por exemplo, maneira de viver não só na vida particular, né, alimentação, relacionamento com os outros, e etc., mas também na convivência com a natureza toda, um comportamento mais ecológico, mais de respeito com a humanidade, e os princípios, as ideias que foram expostas por você, Jorge, dá bem para a gente chegar a isso, quer dizer, a compreender que, claro, se você vai vibrar, né, vamos dizer assim, vai funcionar mais com os seus veículos superiores, com a sua sensibilidade maior, quer dizer, não é somente Budi, então é amor, inteligente, convivência com a ideia, quer dizer, uma convivência, vamos dizer assim, uma vulgarização da ideia de fraternidade universal, né? Inclusive com fraternização, inclusive com outros reinos da natureza, quer dizer, é toda uma maneira especial de se encarar. Eu digo especial porque a maioria das pessoas na humanidade não está engajada, não está vivenciando ainda esse estilo, esse novo estilo, até um estilo de vida, né? Essa maneira de se viver e conviver, né? Mas então eu vejo isso, que a sociedade teosófica, a explicação do que é a sociedade teosófica, eu acho que nós podemos acrescentar isso, que ela é, sim, um instrumento do governo interno do mundo para auxiliar a humanidade nessa mudança que está ocorrendo e que, com certeza, vamos ser otimistas, ela vai se ocorrer. Talvez alguns de nós não vamos presenciar a mudança total que nós queremos, mas algumas mudanças nós já estamos presenciando. Estou aparecendo minha voz ainda, Miriam? Porque a minha imagem aqui sumiu. Então, eu vou só terminar. Tá ok. Está picotando? Tá ok? Não, tá ok sua voz. Tá ok, então tudo bem. Então, pelo menos eu ouvi. Desculpa se eu falei muito, mas é porque esse tema me toca muito, assim, sabe? Me emociona. Aí eu coloco o veículo emocional subordinado, quer dizer, à disposição das intenções que eu pretendo que sejam superiores. Um abraço fraterno a todos e que esta reunião de hoje
seja assim, um abrir de um ano muito animado, promissor na loja Kutume. Verdade, irmã. Olha, a irmã colocou aí, né, um acréscimo bem interessante, né, que a gente vê que o trabalho teosófico foi aquilo que foi dito naquele texto da senhora Rada, né, o bom karma que nos colocou nesse caminho e ao qual nós não, né, oportunidade, não podemos recusar, né? Muito obrigado, irmã, pelo complemento aí, muito bom. Eu pediria que o irmão Edivaldo falasse de sua programação para o próximo sábado, o respectivo título. A Cristina quer falar. Cristina Franco quer falar. Pode falar, Cristina. Ligue seu microfone. Ative. Pode ser um problema de internet também, eu ter levantado sem querer. Vamos aguardar. Só ela pode ativar, né, Fernanda? Você daí não pode, como anfitrião. É porque não adianta ativar se... Eu não sei como está a situação dela, né? Entendi. Ela tá podendo Mas falar. a Fran tinha pedido aí Edivaldo. O irmão Afrânio pediu, não foi? Ah, é você, Edivaldo. Não, a Afrânio pediu para falar sobre a palestra da próxima semana, que serei eu. A evolução da vida, né? A evolução da vida, obviamente, concomitantemente com a evolução da forma. Então, são palavras do senhor Ginarajadasa. Vamos tentar, da melhor maneira possível, levar a ideia de como esse processo vital ele é interminável, ele nunca teve início e nunca vai ter fim. Então, é isso que está mais ou menos implícito, né, no escopo da palestra. Então, aguardar. Sábado que vem a gente desenvolve o tema. Agora, Jorge, você falou, tem uma parte aí da sua palestra que reuniu uma energia única, né, de modo a que possamos estar prontos para a próxima humanidade que vem aí, etc., etc. Mas a teosofia, ela é ampla, né? Então, ela abrange tudo, né? Todas as religiões, seitas, etc., porque essa verdade está em toda parte. Então, como disse o Mestre Jesus, que se cada homem, cada ser, para si mesmo, o caminho, a verdade e a vida, seria um caso, então, de ver dessa única energia, essas energias todas se reconhecendo como esse uno, e aí sim seria essa nova humanidade, porque essa humanidade não vai ser algo diferente, seremos nós num novo patamar, né? Não existe essa outra humanidade. O que é que você acha? Sim, eu concordo, Edivaldo. Realmente, nós, né, você vai falar sobre a evolução, nós estamos, né, indo e vindo. Às vezes ficamos num círculo vicioso, né? Voltamos, muitas vezes, como alunos repetentes, né? Como dizem, o senhor Lidibita diz, né, que é a escola da vida. E muitas das vezes nós nos comportamos como alunos repetimos de ano. Mas a tendência será que nós vamos galgando, né, mais graus ou por assim dizer, seguintes e superiores, né? Então, a tendência vai ser nós mesmos passarmos
por esse avanço. O avanço é nosso. Pelo que eu entendi que você falou, o avanço da humanidade ele é um avanço individual, inicialmente, mas ele também é coletivo. Então, na medida que essas individualidades, né, inclusive, pode repercutir esse avanço, né, quando, né, é de uma força maior e, consequentemente, né, num estágio seguinte, né, nós estaremos também participando desses novos momentos, né? Tudo isso que está se modelando aí para, né, essa nova era. E como a irmã Senira falou, até na hora eu me lembrei, depois me esqueci, e a senhora Blavatsky, a senhora Radha Burniela diz que a sociedade teosófica tem aqueles 3 objetivos clássicos, né? Da fraternidade universal, do estudo comparado, né, de religiões, filosofia e ciência, a investigação das leis inexplicadas da natureza, os poderes latentes no homem, mas teria uma finalidade, e essa finalidade seria a regeneração humana. Regeneração, tem até um livrinho, né, com esse título, Regeneração Humana. Essa regeneração que a sociedade foi criada para, ela se propõe a isso, e a teosofia é o meio ideal para que haja essa regeneração da humanidade. Essa regeneração começa por onde? Com uma nova atitude mental, esses novos paradigmas, né? Essa condição de acesso buddhimanas, e não só kamamanas, ou não apenas kamamanas, né? Como talvez seja o que está predominando, mas a gente já vê sinais desse novo, né, novo estado de consciência, né? E aí fala-se agora aí, não é nenhuma seara que eu conheça, né, mas ouço aí falar da nova era de Aquário, né, que nós estaríamos entrando agora a partir do ano astrológico e aí a irmã Iranê aqui poderia explicar bem isso, né? Então, um momento de síntese, né? Respeitar e dar oportunidade em que nós vamos, né, vivenciar realmente esse, né, novo existir, mas agora da cooperação, né, da troca, e não mais da separatividade, do egocentrismo. Agora, né? Só que eu acho que não sei se eu entendi bem falou, pronto. a sua colocação, Edivaldo, mas é isso que eu penso. Bem, meus irmãos, agradecemos mais uma vez essa presença de todos aqui e eu gostaria de oferecer a palavra ao nosso irmão Marcos Queiroz e também pediria para o nosso anfitrião, Fernando, a palavra final, já que ele tão gentilmente pôde oferecer essa sala. Eu não sei como é que funciona tão bem essas questões da informática, mas o irmão parece que ele é que tem realmente aí a centralização do sistema, então eu gostaria de dar a palavra final para o irmão Fernando, após a palavra aí do nosso irmão Marcos Queiroz, caso ele ainda esteja na escuta. Estou aqui, sim, Afrânio. Seria sobre a palestra do outro sábado, não? Não, só para ouvir a sua palavra, a sua impressão geral aí sobre esse momento que estamos aqui. Pois é, eu também concordo que não foi repetição, que a gente aprende sempre, né, com as informações que são colocadas de uma maneira tão clara como foi feito por Jorge, né? E realmente eu que sou um neófito na teosofia, estou sempre aprendendo com vocês e acho que realmente é uma forma de a gente cada vez ampliar, né, esse entendimento. E uma das coisas que mais me toca também é saber que a teosofia, ela quando surgiu, ela surgiu como um ensinamento que está justamente dentro dessa esfera do Budi, que é onde a gente sabe que estão gravadas as informações. Então, a gente até entende que essas informações elas aparecem em várias religiões, se modificando
de acordo com as culturas locais e com os rituais e com os pensamentos paralelos que surgem também em cada cultura, mas que a gente vai acabar descobrindo a essência, né, dos ensinamentos, que é justamente o que o lema que está aí exposto para a gente, né, da Sociedade Teosófica, quer dizer, que é essa verdade que é superior às religiões. Apesar dela estar presente nas religiões, ser parte das religiões e ser a essência dessas religiões. Então, eu entendo a teosofia, sim, como esse ensinamento que ajuda, né, a todo religioso se aprofundar mais na sua própria religião. E é justamente esse ensinamento mais do Manas Buddhi Atman, como o Jorge falou, que faz a gente ter essa conexão, né, com o eu divino, né, mais do que com a personalidade. Então, perfeito, muito bom, parabéns, Jorge. Gostei muito da palestra e vamos seguir nesse curso aí, né? Vamos aguardar com expectativa a palestra de evolução humana do Edivaldo. Perfeito. Obrigado, Marcos. Eu só não concordei com o que você falou sobre neófito. Eu também não, Afrânio. Também não concordo. Ele já é um veterano. Veterano. Então, eu daria a palavra final ao irmão Fernando para encerrarmos, então, a nossa reunião dessa tarde. Então, olá a todos. Obrigado, Afrânio, e a presença de todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, particularmente, ao nosso irmão Jorge pela exposição que ele fez, muito clara, e trazendo as informações valiosas que nos despertam e também nos reforçam em nós, né? Essa reflexão e a busca, né, por esse conhecimento, para que a gente possa aplicar cada vez mais na nossa vida e assim sermos mais úteis. Então, nosso irmão Afrânio, eu queria apenas esclarecer que eu apenas faço o início, né, do aplicativo, digamos assim, do start, né, na reunião, mas realmente a condução varia, né, de semana para semana, mas geralmente fica a cargo do nosso irmão Jorge. Mas eu apenas fico no apoio técnico, digamos assim, fazendo aqui o manejo do aplicativo. Mas fazendo apenas essa colocação de que o meu apoio é simplesmente técnico e o mérito é todos daqueles que estão presentes e dos palestrantes. Eu, na verdade, nada de mais fácil, apenas clicar alguns botões aqui para iniciar a reunião e tirar algumas dúvidas. Então, dito isso, eu queria, como é de praxe, nosso irmão Jorge e nosso irmão Afrânio são os mais antigos, né? Na ausência do nosso irmão Afrânio, o encerramento tem sido feito pelo nosso irmão Jorge, na reflexão final, mas aí eu passo a palavra distinta, né, ao nosso irmão Afrânio, se desejar, nesse momento, fazer o encerramento do trabalho de hoje. Muito obrigado, Fernando. A sua presença sempre é bem-vinda. E o irmão Jorge, então, ficará responsável para a finalização do trabalho. Obrigado, Afrânio, e obrigado a todos pela paciência, tolerância. Vamos, então, como fizemos no início, né? Um momento de reflexão e também de agradecimento, né? Por estarmos aqui juntos, né? Tratando de assuntos tão valiosos, que nos tocam tanto, com irmãos tão valiosos, de outros orientes, inclusive, né? Irmãos de outros estados, irmãs. Então, gratidão, gratidão, gratidão. E podemos encerrar com o mantra da unidade, que é tão profundo, né? E diz tanto sobre o que é a teosofia. Então, nesse estado de aquietamento físico, emocional e mental, ó vida oculta,
que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, até a próxima. Até. Até, gente. Gravação.